Olá, pessoal. Bom, dando continuidade às nossas aulas remotas, às nossas aulas online, agora vamos discutir um pouco e vamos conversar em relação aos exercícios do módulo 5, que também trata a equação de segundo grau. Por isso que eu coloquei aqui parte 2, ele fala mais da ideia da fatoração, soma e produto, aquilo que a gente discutiu também das diversas formas da gente resolver uma equação. Então tá lá na apostila 2, módulo 5, página 24. Vamos ver esses exercícios aí, então vamos discutir um pouco em relação a eles. Aqui a gente vai perceber que dependendo da situação, a gente até consegue resolver por Bhaskara, dependendo da situação a gente não consegue. Então a gente tem que reverter, tem que voltar e tentar utilizar uma fatoração, soma e produto, alguma coisa assim, certo? Então olha lá, o primeiro exercício aqui que a gente tem, considera a equação x ao quadrado mais px mais q igual a zero, onde p e q são números reais. Olha o que ele coloca. Se as raízes dessa equação são dois números inteiros, consecutivos, positivos e primos, então o valor de p mais q ao quadrado é. Vamos analisar isso daqui. A gente sabe que p nada mais é do que a soma das raízes. E a gente sabe que o q nada mais é do que o produto dessas raízes. Mas o que ele colocou para a gente? Que essas duas raízes, que vamos chamar de x' e x duas linhas, são dois números inteiros, consecutivos, positivos e primos. Vamos começar pelos números primos aqui de trás para frente. Quando ele fala que a gente precisa de dois números primos, que é aquele que é só divisível por um e por ele mesmo, e que tem que ser consecutivo, é um depois do outro. Ou seja, para que a gente tenha dois números seguidos, vamos dizer assim, eu preciso ter que um é par, o outro é ímpar, ou um ímpar e um par. Quais são os únicos números que a gente tem, que são primos, que são consecutivos? O 2 e o 3. Ou seja, a gente precisa ter como raízes dessa equação os números 2 e 3, porque são números inteiros, positivos, primos e consecutivos. Então não existe outra possibilidade. Daí alguém está se perguntando: ah, mas eu tenho que adivinhar? Adivinhar em termos. Levando em consideração todas as características que ele colocou do número para a gente, não é adivinhar. É a gente perceber que a única possibilidade que a gente tem é essa. Então, o que eu posso falar? Eu posso falar que se eu pegar o 2 mais o 3, que é a soma das raízes, é igual a menos p dividido por 1. Lembrando, né, que ele deu uma sacaneada, ele chamou a soma de p, que é produto, só para a gente tomar cuidado com isso. E por que dividido por 1? Porque a gente sabe que a soma das raízes, deixa eu pôr aqui, x' mais x duas linhas, é o menos b dividido por a. O a vale 1, o b é o p, então menos p dividido. Então, nesse caso, eu posso falar que o p, o que eu vou ter aqui como p? Que 2 mais 3, que é 5, é igual a menos p. Nesse caso, multiplica por menos 1, o que eu posso falar? Que p é igual a menos 5. Tá lá. Esse é o valor do p. Agora, outra informação que ele deu para a gente, que o produto é igual a Q. Então, 2 vezes 3 é igual a Q dividido por 1. E por que Q dividido por 1? Porque x' vezes x duas linhas é igual a C sobre A. Então, isso é soma e produto. O Q, nesse caso, vale quanto? O Q vai valer 6. Então, já tem o valor do P, já tem o valor do Q. O que ele pediu para a gente? Fazer P menos 5 mais o Q, que é 6 elevado ao quadrado. Isso aqui eu vou ter 1, 1 ao quadrado vale 1. Ou seja, a alternativa correta, a alternativa B. Tá lá. Então, usei soma e produto para determinar esses valores P e Q que o exercício passou para a gente. Segundo exercício, ele dá a seguinte situação. Escreva uma equação de segundo grau que tenha como raiz os números 5 e 10. Então, eu posso falar que x' vale 5 e que x duas linhas vale 10. Se a gente for pensar em soma e produto, vamos colocar isso nesse canto. Eu sei que x ao quadrado menos sx mais p é igual a zero. Se é para a gente escrever uma equação do segundo grau, eu posso escrever desse jeito. Ou seja, eu vou ter x ao quadrado menos 15x mais 50, igual a zero. Tá lá, ó. Então, percebam que isso daqui
é a gente utilizando essas duas raízes para escrever a função. O primeiro item aí que ele pediu para a gente. Já no segundo, ele pediu para a gente fatorar isso daqui. Bom, quando ele pede para a gente fatorar esse trinômio, vamos pensar o seguinte. Primeira coisa, se eu olhar nesses três termos, a gente não tem que o 3 repete nos 3, porque eu tenho que 3 é 3 vezes 1, o 45 é 3 vezes 15 e o 150 é 3 vezes 50. Então, se eu colocar o 3 em evidência, sobra x ao quadrado menos 15x mais 50. Tá lá. E o que deu para a gente perceber aqui, olha, que não é exatamente isso que a gente tem, ó. Se é exatamente isso que a gente tem, e a gente sabe que as raízes são 5 e 10, como que a gente pode fatorar isso? X menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Então, percebam que nesse caso a gente nem precisa ficar lembrando quais são os números, porque ele já deu as duas raízes. Lembrando que é sempre x menos uma raiz, x menos a segunda raiz. Então, a gente já tinha esse valor, coloca o 3 em evidência e multiplica aí os produtos das raízes. Então, esse é o item B, que é a fatoração. Então, primeiro ele pediu para a gente fazer a equação e depois para a gente fatorar essa equação. Tá lá. Próximo exercício aqui que a gente tem. Vamos discutir um pouco em relação a ele aqui. Vamos ver o que ele coloca. Uma folha de papel retangular de área 32. Ou seja, se a área é 32, vamos chamar esse valor todo aqui de y. Esse valor de x, o que ele fez? Primeira informação que eu posso tirar daqui é que x vezes y, base vezes altura, é igual a 32. Já deu essa informação logo de cara. Colorida na frente e branca no verso é dobrada ao longo de uma linha tracejada. Tá aqui. Então percebam que ele pegou isso daqui, ó, e dobrou. Formou essa figura aqui. Após essa dobra, a parte do verso da folha fica visível, que é essa parte branca aqui, ó. Eu vou até colocar, isso daqui é o verso da folha. Isso daqui é o que ele excluiu, vamos dizer assim. E a parte colorida que não ficou encoberta tem a forma de um pentágono. Tá aqui, ó. Então, aqui formou um pentágono. Vamos ver se é verdade. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Formou um pentágono. Tá aqui. Olha o que ele pede pra gente. Dado que o perímetro desse pentágono é 24 centímetros, ou seja, ele já deu o valor disso, a diferença entre o maior e o menor lado certo? Então, ele deu essas informações para a gente. Nesse caso aqui, a gente pode falar que o y é maior que o x, porque a gente chamou aqui o comprimento de x e é a base de y. O que o exercício quer da gente, ó, vou até colocar aqui, ó, é o x, é o y menos o x, porque o y é maior, então se ele quer a diferença, ele quer o y menos o x. Vamos determinar isso. Olhando aqui para esse pentágono, eu sei que aqui mede x, tudo isso daqui mede y. Vocês concordam que essa dobra aqui, ó, é exatamente esse lado aqui? Então, aqui também mede x. Esse pedaço aqui, junto com esse aqui, ó, esse pedaço mais esse, que é a dobra, esse pedaço não é esse 1 que emendou aqui? Então, eu posso falar que esses dois pedaços juntos medem y. Em outras palavras, 2x mais 2y é igual a 24. Y mais x, tudo isso aqui y mais x. Se eu dividir todo mundo por 2, eu posso falar que x mais y vale 12. Está aqui a segunda informação que ele deu. Então, vamos pôr aqui embaixo. X mais y vale 12. Se a gente for levar isso em consideração, eu preciso determinar dois números que multiplicados dão 32 e que somados dão 12. Considerando que isso é lado de um triângulo, a gente só pode estar trabalhando com valores positivos. Fala para mim quando que o produto de dois números é 12. Eu tenho quando for 2 e 16, quando for 16 e 2, mas não preciso colocar, quando for 4 e 8, e são as únicas opções que a gente tem. Ou seja, 2 mais 16 dá 12? Não, então está fora. 4 mais 8 dá 12? Dá. Então está aqui. O y mede 8 e o x mede 4. Nesse caso, ele pediu para fazer o lado maior menos o menor. 8 menos 4 chega no valor de 4. Está aqui a alternativa C. Então, vamos recapitular. Ele tinha a área, que falou que é 32, base vezes a altura. Ele tinha um triângulo, ele dobrou a ponta do triângulo. E a gente formou esse novo retângulo.
Fazendo isso daqui, a gente chegou num sistema e resolveu por soma e produto. Dois números que multiplicados vai dar 32 e que somados vão dar 12. Os únicos valores que a gente tem é o 4 e o 8, e como o y é maior, a diferença deles também é 4. Certo, pessoal? Então é isso aí, o módulo 5 em relação às questões. Valeu, até mais, um abraço. Tchau, tchau.